capítulo 8, verso 1, que nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso. Obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra, de estudarmos ela, Senhor, de termos o privilégio de, como irmãos, nos reunir como igreja nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para que nós possamos entender, compreender, mas também aplicar esta palavra a nós. Ó Jesus, obrigado pela Tua graça maravilhosa, pela Tua misericórdia que se estendeu sobre esta mulher, mas que também se estende sobre nós quando nos voltamos ao Senhor. Vem com o poder, vem com a Tua obra sobre nós essa noite, trazendo sobre nós perdão, trazendo sobre nós misericórdia, trazendo sobre nós graça, trazendo sobre nós a oportunidade de sermos reconciliados e sermos perdoados pelo Senhor. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos entender um pouquinho esse texto. Semana passada nós encerramos um tema, ok? Na próxima semana nós vamos iniciar a exposição do livro de Atos. E nessa semana nós fazemos aquilo que nós chamamos de entretema, um intervalo entre dois temas. Então, nós como igreja Onda Dura, foi nos dado a responsabilidade de ministrar esse texto muito precioso e que a gente possa conseguir fazer isso hoje. Eu acredito nisso. Amém? Jesus estava ensinando em Jerusalém. Jesus estava ensinando no pátio do templo já há alguns dias. Esse texto de João, capítulo 8, é um texto paralelo com o que está acontecendo, por exemplo, no livro de Lucas, em Lucas, capítulo 21. Esse texto de João sobre Jesus e a mulher adúltera só é encontrado em João, ok? Não é encontrado em nenhum outro texto dos evangelhos. Mas Lucas está narrando o episódio próximo ao que está acontecendo aqui. Lucas 28, 36 diz assim: Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. E isso é o que nós encontramos aqui em João 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. No dia anterior ele estava no templo ensinando. Esse período que Jesus está ensinando no templo são os períodos de embates
entre Jesus, entre os escribas, que são os mestres da lei, entre os fariseus, e Jesus novamente apareceu no templo, onde todo o povo se reuniu para ouvi-lo ensinar. E aqui estamos nós, diante dessa cena emblemática, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Verbo que se fez carne, aquele que era o majestoso, que veio do Pai, que encarnou-se, que se fez homem, sentado no templo, na casa de Deus, lugar onde, quando na sua infância, nos 12 anos, quando ele se perdeu por um momento dos seus pais, e eles foram embora, e vieram aflitos, querendo saber onde ele estava, ele falou, era aqui que eu deveria estar, aonde mais eu deveria estar? Lá estava ele, diante da criação, o Criador, falando, abertamente, explicando, ensinando, orientando. Mas nesse período da história, existiam os mestres da lei, os escribas. Aliás, para nível de curiosidade, quando a Bíblia vai falar sobre escriba ou mestre da lei, é a mesma pessoa, ok? É o mesmo povo. Eles eram uma espécie de homens que interpretavam, pesquisavam, e eles expunham as escrituras ao povo. Eles usavam desse espaço no templo, desse pátio do templo, na parte exterior do templo, para fazer as exposições deles, para fazer as aplicações deles, para fazer o ensino deles. Muitos escribas, olha que interessante, eles montavam as suas tendas na área externa do templo, e lá eles ficavam. E esse período, próximo à Páscoa, o povo migrava para lá, e era muito comum você ter diversos mestres da lei lá. Mas agora imagina um novo mestre, alguém também ensinando lá. E uma das coisas que gera vaidade no povo e em nós, que nós devemos cuidar do nosso coração, é quando nós ensinamos as pessoas. Isso é uma luta, por exemplo, pastoral. O pastor ele precisa cuidar do seu coração, porque é natural que a vaidade, que o desejo de ser conhecido, de ter mais seguidores, de ter mais ouvintes, suba ao coração dele. E era isso que estava subindo ao coração dos escribas. Tinha um novo mestre, uma nova pessoa, ensinando com uma autoridade, com um poder que eles nunca tinham visto. Enquanto Jesus ensinava, as multidões ficavam aos seus pés. Isso gerava o que naqueles homens? Ciúmes, ira, raiva, a vaidade vinha à tona. E então eles se juntam. Com quem? O texto nos narra, também com os fariseus. Os fariseus, um pouco distinto dos mestres da lei, dos escribas, os escribas, na grande maioria, não eram nem sustentados pelo templo, pelas ofertas. A grande maioria deles eram itinerantes, eram mestres que ensinavam e eles não cobravam, mas era muito comum os judeus, as pessoas ali que de alguma forma eram tocadas pelo ensino, conheciam a partir do ensino deles, ofertavam na vida deles. Então você tinha um próprio quesito ali também econômico. Já os fariseus, que o texto nos narra, provavelmente muitos eram parte do sinédrio. O sinédrio era uma espécie de parte jurídica do templo, aonde se juntavam então os fariseus e também algumas outras áreas, mas em especial os fariseus, e eles faziam julgamentos. Eles eram levados diante deles situações como essa, dessa mulher. Uma pessoa pega em adultério, alguém que roubou alguma coisa, alguém que fez determinadas coisas, e os fariseus, junto ao sinédrio, tinham a responsabilidade de julgar as transgressões da lei. E aqui então, nós temos essa mulher, que foi trazida diante de Jesus. Mas qual era o real interesse desses homens?
Será que o interesse deles trazerem esta mulher pega em adultério diante de Jesus era um interesse de compaixão, de cuidado? Estavam preocupados com ela, com a situação específica, ao ponto de humilhá-la, trazer ela de forma pública, constrangendo ela, pecadora, mas tentando também constranger o homem ali sem pecado? Será que o ato desses homens era um interesse pela justiça? A mulher foi trazida diante de Jesus não de uma forma legal, não de uma forma formal e justa. Até porque esses embates, essa jurisdição era realizada dentro do sinédrio. Esses homens realizavam isso lá. Mas eles estão vindo diante de Jesus para, de alguma forma, criar alguma armadilha para que Jesus expressasse alguma opinião. E por que não era um julgamento formal? Por que Jesus devia ter muito cuidado com aqueles homens? Porque aquele não era o momento certo, não era a oportunidade certa e não era a forma certa. Aliás, para nível de curiosidade, os próprios judeus, nesse período da história, eles já não tinham mais autorização para penas capitais. Só poderiam exercer a pena capital de apedrejamento, por exemplo, sobre alguém, se a pessoa tivesse invadido e blasfemado dentro do templo, feito algo lá. Aí Roma permitia. Caso contrário, tudo passava por Roma. Tudo passava pela jurisdição dos romanos. Essa mulher, surpreendida em adultério, ela estava pecando diante da lei. O texto não nos narra com mais detalhes o que estava acontecendo. É muito interessante porque ela estava ali sozinha. Cadê o homem? Foi o primeiro adultério cometido sozinho. O texto não nos fala onde estava o homem. E aqui são apenas algumas especulações. Talvez o sem vergonha havia fugido antes de conseguirem pegar ele. Talvez o homem, e essa é uma hipótese, não sabia que a mulher era casada ou possivelmente era noiva. Tinha um compromisso. Outra hipótese é que talvez aquele homem era um romano, era alguém da alta sociedade, e aí os fariseus e os mestres da lei, que não estavam preocupados com a mulher e com o ato do adultério específico, não deram valor para aquele homem. Eles não estavam preocupados com o adultério. Não. Eles buscavam uma oportunidade maligna de colocar Jesus à prova, de testar Jesus, de colocar Jesus numa circunstância que ele não tivesse saída. Quando você vê uma outra passagem bíblica, onde Jesus é colocado à prova, acerca, por exemplo, do imposto, e eles vêm diante de Jesus e perguntam: Senhor, é lícito pagar imposto a Roma, a César? Qual que era o X da questão por causa disso? Os fariseus, os mestres da lei, estavam preocupados com o imposto em si? Não. Ali, Jesus tinha duas possibilidades segundo o pensamento deles. Se Jesus falasse que era lícito pagar imposto, que era correto pagar imposto, Jesus ia ficar maus aos olhos do povo, porque a carga tributária de imposto colocada sobre o povo era ruim, e o povo se via sempre oprimido pelo Império Romano. Se Jesus falasse: não é lícito pagar imposto, não precisamos pagar imposto, os fariseus iam denunciar Jesus a Roma, dizendo que Jesus estava fazendo o quê? Estava fazendo algo contrário ao império. Aqui o que está acontecendo é a mesma coisa. Está armada aqui uma arapuca, uma armadilha diante de Jesus. E como que é essa armadilha diante de Jesus? Primeiro, se Jesus tivesse acusado aquela mulher, dizendo que ela era culpada e que ela deveria receber o castigo, e provavelmente as pessoas seriam incitadas
por aquilo, iriam apedrejar aquela mulher, o que poderia acontecer? Jesus seria denunciado ao Império Romano, incitando a morte. Você vai ver episódios bíblicos na própria crucificação de Cristo. O apóstolo Paulo, quando é preso no templo, em vários daqueles momentos que está rolando ali, então, um fuzuê, alguma coisa, os romanos vêm e intervêm, porque era a jurisdição deles. Se Jesus tivesse dito a eles, olha, é verdade, ela adulterou, é isso aí mesmo, vamos apedrejar, provavelmente Jesus teria um problema. Se Jesus tivesse dito a eles que ela não deveria ser acusada, que deveriam libertar ela, eles declarariam Jesus blasfemo, que não havia cumprido com a lei, que estava autorizando o adultério e era contrário à lei de Moisés. Você percebe a armadilha? Você percebe aquilo que está se armando diante de Jesus? Aquilo que aqueles homens maldosos, pecaminosos, olhando de uma forma totalmente pagã, utilizando a lei de Deus, utilizando os preceitos do Senhor de forma maligna, não pensando na circunstância, não pensando naquela mulher que eles estavam expondo, não pensando no Senhor da glória diante deles, mas utilizando a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, apenas como benefícios próprios. E aqui eu quero dar um pause para fazer uma aplicação a nós. Esse é um cuidado que nós devemos ter. Todos nós, um dia, fomos perdoados pelo Senhor. Fomos pegos num adultério. Porque adulteramos contra o Senhor. Nos voltamos contra o Senhor. E fomos perdoados, fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos inseridos na sua família, e essa família tem prerrogativas. A Bíblia nos traz orientações como devemos viver como igreja, devemos admoestar os nossos irmãos, devemos disciplinar, sim, são práticas da vida cristã, mas essas práticas não são exercidas com o desejo de uma justiça própria, de um amor próprio, de escolhas pessoais, de eu exercer isso com a finalidade de diminuir o meu irmão, de menosprezar o meu irmão, de humilhar o meu irmão e me sobrepor sobre essa circunstância, de forma nenhuma. A lei do Senhor, os preceitos do Senhor são bons, mas são dados para que o Senhor seja glorificado e que o Senhor, em meio a ser glorificado, no seu povo haja ordem, no seu povo, cuidado e amor uns pelos outros. Nós, como igreja, como povo de Deus, devemos cuidar para não nos transformar como esses homens, em homens justiceiros. E como há no nosso período, na nossa história, o exercício dessa justiça equivocada, um campo fértil para isso é onde? Redes sociais. O cancelamento e todas as coisas. Sabe que parece que a gente é inflamado por esse desejo de mostrar, eu estou certo. E aí a gente vai rebater, a gente vai falar, a gente vai comentar e comentar e comentar, para demonstrar, ou para tentar colocar em xeque, para que a outra pessoa não tenha nenhuma saída. E eu fale depois de tudo isso, viu o quanto eu era bom. Qual que é o problema? 2 problemas. Primeiro, nós temos a nossa justiça manchada. Não é verdade? A nossa interpretação, o nosso intelecto, a nossa razão foi maculado pelo pecado. Eu estava conversando a semana mesmo, dentro de um GP, talvez aqui entre nós há pessoas do meio jurídico, advogado ou outros tipos. Como é difícil no próprio meio jurídico, onde você tem especialistas que estudam, que se formam e depois fazem um doutorado, um mestrado, e olha quanta luta há no meio humano, natural, vamos colocar assim, para que as leis sejam interpretadas, sejam exercidas, sejam vivenciadas de forma justa. Quantos de nós, se fôssemos perguntasse se aqui
sobre algumas questões dentro da nossa sociedade, dentro, enfim, de problemas que a gente já viu, alguns de nós interpretaríamos de forma totalmente distintas. Por quê? Por que isso é um problema tão latente não é só no Brasil, bem? Não é sobre isso que eu estou falando, na vida humana. Por que isso é um problema latente na vida humana? Porque o nosso senso de justiça foi maculado pelo pecado, foi manchado. E na grande maioria das vezes, nós exerceremos justiça, sempre pensando em nós. Quer um exemplo? Mexe com o filho de algum pai, mexe com o meu filho, mexe com o teu filho. Duas crianças brigaram. Na maioria das vezes, o senso de justiça paterno vai ser o quê? É o outro que estava errado. Bateram na minha filha, mexeram. O que o pai e a mãe naturalmente vai trazer no seu senso? Vai proteger a seu filho, vai proteger a sua filha, vai equiparar a justiça ao seu benefício. Eu não estou dizendo que isso é ruim, os pais precisam proteger o seu filho, não é verdade? Mas isso denota o quê? Denota que a nossa justiça está manchada. Há um problema no nosso senso de justiça. Há um problema na nossa interpretação das coisas. E qual é o problema? O problema é eu. Amém? O problema é eu. Eu sou o problema. Eu carrego em si o problema do egoísmo, do senso de que tudo precisa ser para mim, para o meu benefício, para a minha vontade. E é isso que causa tantos problemas na nossa vida. Nós discutimos e entramos em tantos problemas familiares, conjugais, profissionais. Por quê? Porque tem um danado dentro de nós gritando: eu preciso ter a minha justiça satisfeita. Era isso que aqueles homens queriam. Aqueles homens não queriam a glória de Deus. Aqueles homens não queriam que o adultério fosse tratado, que o litígio fosse resolvido. Não. Eles queriam a justiça deles satisfeita. E a justiça deles satisfeitas era contrária à justiça divina. Por quê? Porque quando nós colocamos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ambições, a nossa vaidade, os nossos desígnios antes do Senhor, sempre estamos contrários ao Senhor. E aqueles homens diante do Senhor da glória se posicionaram contrários a Ele, contrários àquele que poderia exercer justiça, contrários àquele que tinha a justiça, contrários àquele que era o autor da justiça, que é o Deus justo e verdadeiro, o único Deus. Então eles, diante de Jesus, tentam armar algo. Para quê? Para macular, para manchar. E o texto nos fala de forma brilhante, emblemática. Jesus estava sentado, e aqueles homens então vêm ali, alvoroçados, cheios de sangue no olho, cheios de justiça própria, cheios de seus anseios, das suas cobiças, das suas vaidades, porque o pecado nos transformou nisso. Não só eles, nós. Talvez nós seríamos alguns daqueles homens ali juntos, não é verdade? Talvez nós estaríamos ali gritando por justiça, querendo ver o sangue, assim como a gente faz nas redes sociais hoje. Jesus se abaixa, começa a escrever no chão, e eles continuam gritando para Jesus. Falou: Jesus, você não está ouvindo? Você não está vendo o que está acontecendo? Você não percebe quem nós trouxemos aqui? Você não vai resolver isso aqui? E ele escrevendo no chão. É interessante que, uma pergunta que nós nos fazemos: o que Jesus estava escrevendo no chão? E aí?
Essa semana, enquanto eu estudava o texto, enfim, lendo alguns comentários, várias pessoas falaram, Jesus estava escrevendo, eu vou falar alguns pontos. Mas o que eu quero falar para vocês é o que Jesus estava escrevendo no chão. Não sei. Eu não sei. O texto não nos fala. Sabe, o texto não nos dá permissão para isso. Obviamente que a gente fazer alguma especulação, olha, pode ser que ele estava escrevendo, é muito legal. Mas acho que esse é um cuidado até para o nosso entendimento. Onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Não é verdade? De forma simples. Podemos especular, nós somos especialistas. Eu gosto de especular. Eu acho que Jesus estava escrevendo, acho que estava falando isso aqui, acho que estava falando aquilo lá. Mas, na verdade, nós não sabemos. O que Jesus escreveu no chão, depois foi pisado por cima, o vento soprou e apagou e desapareceu. Aliás, para nível de curiosidade, é o único texto bíblico que fala que Jesus escreveu alguma coisa. E se perdeu. Nem ninguém anotou, ninguém bateu uma selfie lá, falou aqui, Jesus escreveu aqui. Seria legal, não seria? Mas nós não sabemos. Algumas pessoas dizem que Jesus estava de forma empática, tirando a atenção da mulher dos seus acusadores, trazendo a atenção dela a si. Alguns dizem que Jesus estava registrando no chão a queixa daqueles homens. Outros dizem, isso é muito bonito, outros dizem que enquanto eles falavam, Jesus registrava o pecado de cada um deles, por isso que eles olharam e foram embora constrangidos. É bonito falar isso, não é verdade? Mas a gente não sabe, verdadeiramente a gente não sabe. Mas a forma com que Jesus responde a eles, a forma com que Jesus traz a eles é muito importante. E essa é a parte que a gente deve dar atenção. Aquela mulher foi pega em adultério. O homem, ninguém sabe onde estava. Escafedeu-se. Ela, humilhada, utilizada pelos homens maldosos, de forma a colocar de forma pública ela lá. Imagina a reputação, a vida dela, depois de tudo aquilo. Jesus está diante de uma situação muito problemática. E a pergunta é, Jesus era contrário à lei? Que aí? Jesus era contrário à lei de Deuteronômio que mandava apedrejar. Aliás, quando você vai ler Deuteronômio, e acho que vale a pena a gente lembrar disso, Deuteronômio está tratando, na grande medida, não que ele trate de adultério em todas as esferas, mas a medida principal que Deuteronômio está tratando é de homens e de mulheres, não só de mulheres, amém? De homens e mulheres que têm o quê? Que têm um compromisso de noivado. Você lembra quando Maria chegou para José e falou, José, estou grávida do Espírito Santo. José pensou assim, essa mulher está doida. Tipo assim, cara, qual é? Da onde? Como? Logo ele tentou fazer o quê? Ele tentou romper o noivado em secreto. Por que em secreto? Porque se Maria fosse descoberta pelas pessoas, ela sofreria, por exemplo, a pena que essa mulher estava colocada assim. Sofreria o apedrejamento. Jesus não era contrário à lei, mas aquele julgamento equivocado que eles estavam fazendo era contrário aos desígnios de Jesus. E Jesus então vira para eles e fala, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante que um pouco antes, quando a gente lê o Sermão do Monte e alguns outros textos, Jesus tinha interpretado o pecado do adultério de uma forma um pouco mais profunda. Como que Jesus havia interpretado o pecado do adultério? Jesus não estava dando uma nova interpretação, amém? Jesus não está reinterpretando a lei de Moisés. Jesus está trazendo a interpretação coesa. E a interpretação de Jesus acerca do adultério é que não estava apenas no ato, estava também dentro da sua mente, dentro do desejo do seu coração, dentro da cobiça, dentro dos seus desígnios internos, dentro do olhar para a mulher do próximo, com um ato de desejar adulterar,
diante da palavra, isso já era um adultério. E quando Jesus sugere a eles quem está sem pecado, nós podemos partir por dois pensamentos. Será que Jesus estava falando sobre qualquer pecado? Ou sobre esse pecado específico? Jesus estava colocando aqueles homens em xeque. Estava colocando aqueles homens no seu devido lugar. Na prática, Jesus tornou a execução impossível. Porque todos, em algum sentido, tinham pecado. E provavelmente, todos aqueles homens que estavam ali diante daquela mulher, já teriam pecado por uma cobiça, por um desejo de lascívia, por alguma intenção impura com alguma outra mulher. Jesus dá um golpe de misericórdia, que abre a oportunidade para trazer perdão àquela mulher, mas para corrigir aqueles homens. E ele faz isso, a argumentação de Jesus é belíssima. Porque ao invés dele lidar com o problema específico do adultério, ele faz o quê? Ele ataca os seus oponentes. Ele, em vez de lidar com aquela situação, ele não é determinado pela circunstância. Ele é Deus. Ele tudo determina. Ele não é sujeito à vaidade daqueles homens, não. E por fim ele deixou que eles resolvessem a situação. Deixou que eles resolvessem o assunto, de acordo com a sua própria consciência. Jesus não está mudando a lei, não está interpretando de forma equivocada, mas Jesus deixou evidente que a lei, para ser cumprida pelos homens, por exemplo, eles não eram apropriados para aquilo. Eles não tinham a justiça devida para aquilo. Eles não estavam livres daquele pecado. E aqui eu quero tocar num ponto um pouco, até de forma emblemática, mas necessário. Algumas pessoas vão falar, olha, aqui a gente vê na Escritura um machismo. E talvez vão utilizar até o termo, o machismo estrutural. É fato e verdade que a gente não deve tapar os olhos para essa realidade. Amém? Há uma realidade cultural, tanto contemporânea quanto antiga, no primeiro século, que favorecia os homens. Presta atenção, uma realidade cultural, não uma realidade escriturística, que desfavorecia. Por exemplo, um homem pego em adultério, tanto antigamente e talvez hoje, em alguns contextos, ele vai ser até elogiado posteriormente. Ele não vai perder o seu respeito público em alguns lugares, muito diferente da mulher. Isso tanto no primeiro século, quanto nesse período. No entanto, o que a gente deve ser verdadeiro, e aqui é o cuidado que a gente tem que ter, e ser honestos e verdadeiro é o quê? A Bíblia não promove essa atitude. A lei deveria ser exercida tanto a mesma para os homens, quanto para as mulheres. Jesus naturalmente vê o quê? Vê a desonestidade daqueles homens lá, que trouxeram só a mulher, e exporam ela, e humilharam ela. Mas ele resolveu a situação, de que forma? Ele interveio a posição, ele inverteu, ele transferiu, ele colocou aqueles homens, que eram tão pecadores quanto ela, no mesmo pé de igualdade. O machismo, ele não é resolvido de forma ideológica, amém? Não é. Não é resolvido tanto para a direita ou quanto para a esquerda. O problema, dessa esfera chamado machismo, assim como outros problemas, é o problema da queda. O pecado manchou. Quando você olha para a queda, quando você vê Deus ali então falando com Adão e Eva, Deus fala
fala, por exemplo, ali para Eva, né, que sobre o marido, né, ele a dominará, e Adão está ali diante de Eva, e Eva está ali, e ali o que acontece na queda? Há uma deturpação dos papéis, há uma deturpação da criação, do modelo criacional, da forma. O pecado manchou isso, e isso vai resultar em diversas coisas. Por que a gente precisa falar isso? Porque quando a gente cai nesse meio ideológico, fala, nossa, sei lá, a Bíblia é machista, ou isso, aquilo, aquele outro, a gente não resolve o problema. Não é verdade? A gente cria outro problema. A gente coloca um contra o outro. O problema é resolvido em arrependimento, obediência e retorno às Escrituras. Retorno às Escrituras, onde o homem deveria proteger a sua esposa, a sua prole, e cuidar dela como a sua vida. De que nós, como a sociedade, não deveríamos usurpar de alguns direitos e deveres com o fim de diminuir e menosprezar. Jesus está colocando isso em ordem. Aliás, a Bíblia coloca isso em ordem. A Bíblia, em todo momento, coloca isso em ordem. A cultura e os tempos e as épocas não definem o que a Escritura fala. Amém? Nós não podemos pegar um ponto cultural e falar, está vendo? Deus fez assim. Não. Senão todas as outras coisas seriam determinadas dessa mesma forma. O pecado manchou. O pecado maculou. Por isso que Jesus trata esse ponto de que forma? Quem não tiver pecado. Quem não tiver pecado. Havia um problema ali. Os homens estavam sendo machistas com aquela mulher ali. Estavam colocando ela numa situação humilhante, denegrindo ela. Como que Jesus tratou isso? Na esfera do pecado. Na esfera do coração. Na esfera do centro daquilo que nós somos. E isso é o que resolve. Famílias são regeneradas, homens e mulheres são regenerados, quando Deus intervém no coração deles, e muda a natureza deles, e faz com que eles possam agora olhar, interpretar e aplicar a vida de uma outra forma, de uma forma coesa. E isso mexeu com aqueles homens, ao ponto de o texto nos dizer que após Jesus falar diante deles, o que acontece? Eles saem, eles ouvem o que Jesus fala e saem um de cada vez, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou a só com aquela mulher. Aqueles homens foram colocados diante da realidade. E qual é a realidade? A realidade é que todos pecaram. Todos pecaram. O texto bíblico não está nos dando uma oportunidade para que não haja nenhum tipo de juízo ou julgamento entre nós, os crentes. Não. Mas que ao fazermos isso, devemos ter muito cuidado, muita sabedoria, muita pureza no coração. Devemos ter muito temor e reverência do que nós estamos fazendo, porque as nossas consciências nos acusam, não é verdade? E dentro das circunstâncias da nossa vida, como isso acontece? Como você se vê quando você percebe alguém errando ao seu lado? Alguém do seu trabalho, alguém da sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Como que nós reagimos? Qual é o primeiro desejo nosso? É desejo de acusar? Desejo de apontar? Desejo de expor? Desejo de denegrir? Esse é o nosso intuito. E confesso o meu pecado, que por vezes eu caio nisso. Que diante das circunstâncias, a pessoa é tomada desse senso farisaico de apresentar o pecado da outra pessoa como fosse o maior problema da vida. E nós nos esquecemos de lembrar que nós também, por vezes,
somos acusados pela nossa própria consciência. O texto bíblico nos fala que saíram um por um, começando pelos mais velhos, como um sinal de respeito. E agora Jesus fica diante daquela mulher. Jesus até então estava sentado, o texto fala no verso 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu também não a condeno. Isso era um termo legal, termo jurídico, que se refere a uma sentença. Jesus se nega a acusá-la, podendo ele fazer. Presta atenção, ele podia fazer. Mas ele enche-se com misericórdia e derrama sobre ela o quê? Perdão. E o que isso nos mostra? Nos mostra a divindade. Porque só o divino, somente Deus, tinha jurisdição para perdoar pecado. E isso constrangia a todos. Constrangeu a mulher e provavelmente as pessoas ao seu redor. No entanto, ele diz à mulher: vá e abandone a sua vida de pecado. Ele não minimiza o pecado. Ele despede a mulher sem fechar os olhos para o pecado. E essa deve ser uma lembrança nossa, porque a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor, que também nos perdoa, que também nos cobre, que também nos cura, que também nos transforma, não é uma permissão para continuarmos no pecado, para falarmos: olha, só Jesus pode me julgar e vou viver a minha vida e ninguém tem que falar sobre mim. Não. A graça de Jesus não é uma graça barata que deve ser desperdiçada. Não. A mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma. A mesma graça que nos perdoa é a graça que nos constrange. A mesma graça que nos santifica é a graça que nos dá vestes de justiça, para que possamos viver em justiça. A mesma graça que nos dá um novo nome é a graça que nos insere uma nova família, para que nós sejamos agora representantes dessa família, para que nós sejamos semelhantes ao Deus dessa família, ao Pai dessa família. E essa é um ensino de Jesus para aquela mulher. Caminhando para o final, aquela mulher adúltera é como cada um de nós. Todos nós temos os nossos pecados, amém? Todos nós erramos, todos nós nos voltamos contra o Senhor, todos nós adulteramos contra o Senhor. João, quando escreve o seu evangelho, lá no final, no capítulo 21 de João, se você quiser abrir comigo, João vai dizer por que ele está escrevendo. Ele vai dizer assim para nós, João no finalzinho, capítulo 21, verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João está dando testemunho da vida de Jesus, do Evangelho de Jesus. E esse é um texto que testemunha o que João quer fazer. O que João quer mostrar para nós? O que o texto bíblico quer mostrar para nós? Que em Jesus,
para nós que um dia fomos expostos com a nossa nudez, com o nosso pecado, com a nossa vergonha, com as nossas transgressões, que em Jesus Ele tira o fardo dos nossos pecados. Ele desvia de nós a humilhação que havia sido colocada, exposta pelos nossos acusadores, por Satanás sobre nós. Jesus faz conosco, assim como Jesus um dia fez com aquela mulher, cobre a nossa nudez, não mais agora apenas com as suas palavras, mas com o seu próprio sangue. Ele afasta de nós a humilhação, Ele nos perdoa, Ele nos justifica, e no fim da vida, assim como aqueles acusadores foram saindo um por um diante daquela mulher, no fim da nossa vida, quando nós estivermos diante do juiz, e tivermos Jesus como nosso intercessor e nosso advogado, os nossos acusadores ficarão sem palavras diante de nós, porque diante de nós estará o perdão do nosso Senhor, que nos justifica de todo pecado. Sabe, e eu acredito que uma das coisas que por vezes nos falta é entender isso. Quantos de nós ainda vivem carregando esses fardos? Ainda vivem, sabe, com medo, com receio. O Evangelho, ele sempre foi uma loucura, porque a graça de Deus é uma loucura. Muitas religiões olham para a religião cristã e para a mensagem do Evangelho e falam assim: isso não tem sentido. Como assim Deus apagou os seus pecados e vocês já são justificados diante de Deus? Que mensagem é essa? E muitos crentes vivem ainda aprisionados, porque olham para a graça de Deus, mas ainda querem se encontrar justos diante de Deus nos seus próprios méritos. Querem ser perdoados pelo Senhor, mas querem continuar pagando a dívida. Isso é loucura. Isso é loucura. As palavras de Jesus para aquela mulher são as palavras de Jesus para todos aqueles que confiam na obra dele em nós. Qual é as palavras dele? Eu não lhe condeno. O apóstolo Paulo, escrevendo isso aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, e aqui a gente vai caminhando para o final, um texto que eu particularmente gosto muito. Gálatas Gálatas 3, 3:12. Diz assim para nós: a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, por estar escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A lei não era baseada na fé, era no mérito. Você tinha que realizar. E muitos olham para Jesus, olham para o perdão, mas ainda querem viver no mérito, no fazer, no conquistar o meu perdão. Não. Isso não é fé. Fé é o quê? Fé é confiar que Deus justifica o ímpio. Fé é confiar que Deus perdoa os nossos pecados. Fé é confiar nas promessas do Senhor, naquele que se tornou maldição em nosso lugar. Essa é a promessa da fé. Essa é a promessa da fé. Essa é a promessa que nos faz voltar o nosso coração para Ele
e regozijar de alegria. E saber que eu não tinha capacidade. E de que realmente eu fui pego no meu pecado. E talvez a lembrança e a memória das pessoas ao meu redor nunca vai apagar o pecado que eu fiz. Mas Jesus tem o poder para apagar a maldição e a escrita de dívida que o nosso pecado tem diante de Deus, nos tornando puros e aceitáveis ao Senhor. Feche teus olhos no seu lugar. Quero te convidar, nesse momento, a refletir sobre isso. Sabe, será que você ainda tenta se justificar diante de Deus? Apresentando para Deus, demonstrando para Deus que você é bom, que você tem capacidade, que a sua justiça está no seu mérito, na sua força, no seu intelecto. Talvez alguns de nós tenham que se comportar como aquela mulher, apenas se colocar diante de Jesus e esperar as palavras de Jesus nos declarando justo. Se você hoje deseja colocar a sua esperança no Senhor, a sua fé no Senhor, se você olha para a sua vida e percebe que os seus pecados você não consegue apagar, você não consegue passar uma borracha neles e dizer, olha, está tudo certo, porque você não consegue. Só Jesus tem poder para fazer isso. Não está na sua força, não está no seu mérito. Declare hoje com as suas palavras diante de Jesus: Jesus, perdoa os meus pecados, apaga de mim essa dívida, cobre-me, Senhor, me ajuda. Ó Deus, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Cobre-nos, Senhor. Vem com a Tua graça preciosa sobre nós. Nos faz compreender a obra do Teu Filho, aquele que não mediu esforços, aquele que se tornou maldição em nosso lugar, aquele que apagou a nossa escrita de dívida, aquele que nos perdoou. Senhor, traga perdão sobre o Teu povo essa noite. Ó Espírito Santo de Deus, convence, conduz, arrasta esse povo para Ti, leva-os a se arrependerem diante do Senhor e a crerem que aqueles que confessam os seus pecados e creem no sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, esses são perdoados para sempre. Nós oramos no Teu santo nome. Amém e amém. Dá uma salva de palmas no seu lugar.